Essa é a 11ª aula. Então hoje nós começamos aqui a parte 3. É a última parte da nossa disciplina, fomentando uma cultura de evangelização na igreja. Então nós já vimos isso ao longo do tempo, né? Nós já vimos isso ao longo das aulas. Foi feita aplicações mais direcionadas para isso, independente das temáticas das aulas que nós tivemos, mas essa aula ela é bem mais específica, especialmente porque ela tem uma dinâmica diferente, porque ela é baseada em outro livro, esse livro aqui, também do Ministério Nove Marcas, só que uma edição de publicações feitas pela Vida Nova, né? Esse é do Mextiles. Ele é missionário, evangelista, que atua no Oriente Médio, especificamente no Emirados Árabes, ali em Dubai. Então é um campo muito difícil, muito problemático, né? Um terreno muito estéril, né? E ele atua lá no desenvolvimento de líderes e trabalha com evangelização e também plantação de igrejas. Livro muito bom, nós veremos quase que exclusivamente os esboços aqui do livro mesmo, né? Daquilo que o livro trata. É um livro pequeno, aquele livretinho, né? Então, nós veremos 4 aulas. A de hoje, uma cultura de evangelização, conectando a igreja a uma cultura de evangelização, evangelistas intencionais numa cultura de evangelização e compartilhando a fé na prática. Então, serão essas 4 aulas que nos conduzirão para o final e teremos aquela aula especial falando sobre a adoção. Então, a evangelização e discipulado, irmãos, é uma... Como própria temática da disciplina teve a intenção de demonstrar que é algo que precisa ser cultivado, precisa ser lapidado, precisa ser talhado, precisa ser desenvolvido. Então, uma cultura ela é construída, ela é criada, ela é fomentada e ela não é imposta. Não existe uma apreensão de cultura em uma linha industrial, em uma linha de fabricação. Por que é importante isso? Porque no nosso crescimento, o nosso crescimento de percepção da importância do discipulado da evangelização vai nos levar a um crescimento paralelo a entender a nossa necessidade de renúncia e de doação. Por isso que nós caímos na última aula, nós chegamos à última aula entendendo o que é a adoção. Porque a adoção é o ápice desse entendimento, é o ápice desse discernimento, é o ápice do entendimento de entrega, de renúncia, de que a vida não diz respeito a nós, mas é uma missão de resgate. Então só vai entender sem as racionalizações, porque é muito fácil, por exemplo, falar de adoção e vocês ficarem racionalizando o porquê vocês não devem adotar, o porquê vocês não precisam adotar, porque é uma classe especial de pessoas que adotam, porque é uma classe específica de pessoas que adotam e isso não pode ser direcionado a todo cristão. Vocês podem fazer todas as suas racionalizações, mas isso só é uma evidência de que vocês não entenderam o processo. Quando a gente entende esse processo e quando a gente é tomado por essa percepção, não quer dizer que todos nós adotaremos, mas o nosso coração não terá mais barreira, não terá mais entraves, não ficará mais fechado. Porque Deus pode fazer, mas Ele não pode fazer, mas Ele não vai encontrar a barreira no nosso coração. Esse é o grande ponto da questão. Esse é o grande lance. Eu estava lá naquela conferência em Belém e um dos pastores perguntou como a gente trabalha isso na igreja. Você não trabalha adoção na igreja por adoção, você trabalha renúncia, abnegação e missão. Quando isso é compreendido, aí sim, a adoção é um passo. É um passo. Porque a adoção, irmãos, e nós temos experimentado isso na prática, não é romântica, não.
A igreja, na maioria das vezes, vê os frutos, assim como acontece com qualquer criação de filhos. Mas não vê as lutas, não vê as dores, não vê a dificuldade. Então, se não for um exercício de renúncia, sacrifício e abnegação, a adoção não acontece. Você assiste um filme sobre adoção, acha romântico e vai adotar. Por isso que é uma construção. Essa construção o que é? É a preparação da estrutura para ser colocado algo em cima. Se quiser entender que é uma classe mais elevada de pessoas, é tolice. Mas é a construção de algo para ser colocado algo posto em cima. Por isso que é a última disciplina, a última aula nossa. Porque a ideia é de que todos já tenham caminhado. E aí as racionalizações não vão ser consumistas e egoístas. Por quê? Porque, mas, também. Não vão ser. Senhor Deus, eu me sinto muito despreparado para isso. Mas o meu coração está diferente. E quem sabe eu não posso fazer um resgate mais profundo de prostitutas e drogados ou ladrões em potencial e conduzi-los para ti. Quem sabe eu não posso salvar 1, 2, 3 e dedicar a minha vida intencionalmente a um discipulado duradouro e profundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é um processo de construção, não é um ponto. Então, essa aula sobre adoção já está sendo ministrada desde o primeiro encontro. Quando nós chegarmos lá, e se você chegar da forma que eu estou dizendo, você entendeu todas as aulas. Você me acompanhou todas as aulas. Dependendo de como você chegar lá, vai ser uma evidência de como você acompanhou e absorveu, como a sua cultura foi trabalhada. Cheguei do mesmo jeito. É uma pena, né? Filho de Adão. É uma pena, porque você jogou todas as manhãs fora, mas jogou fora mesmo. Jogou na lata do lixo, desprezou mesmo. Seria mais instrutivo para você, mais benéfico que ficasse em casa deitado no sofá, ou na cama, dormindo, ou lavando o carro, ou lavando a moto, ou sei lá, assistindo. O que é que passa domingo de manhã? Não sei o que, cultura. Não tem negócio de animal? Né? Vou ver meus amigos aqui na TV, né? Os animais. Então, é isso. O subtítulo aqui do livro é isso, né? Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja. Contagiante. Aquela que o efeito colateral leva outros a fazerem, a produzirem, a viverem, né? É um modo de vida. As igrejas, diz o prefácio desse livro, feito por Mark Dever e Jonathan Lima, as igrejas locais existem para demonstrar a glória de Deus às nações. Esse é o propósito assim, fundamental, e essa é a síntese, é o tema central do livro do pastor John Piper, Alegre-se os Povos, por exemplo. A síntese do livro é essa, a máxima do livro é essa. E você já pega essa máxima no começo do livro. Muitas igrejas, muitas assim, absurdamente, perderam completamente esse propósito de vida. Completamente. As igrejas locais existem para demonstrar a glória de Deus às nações. Então, a igreja é uma agência missionária nata, intrínseca, inerente à natureza dela. Fazemos isso ao fixar os olhos no Evangelho de Jesus Cristo, confiando nele, para sermos salvos e amando uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de Deus. Uma verdade sobre a evangelização é que muitos podem pensar que estão evangelizando sem de fato evangelizar. Por exemplo, podemos discutir, debater, defender o evangelho, que seria questões mais apologéticas, sem de fato apresentar o evangelho. Na evangelização, nós sempre nos colocamos como os resgatadores. Então, quando existem debates, discussões a respeito da fé, com descrentes, com ímpios, e esses debates tendem naturalmente a nos colocar como iguais, como na mesma posição, como exercendo a mesma função, se nós assumimos isso, nós perdemos, nós vacilamos.
Nós podemos até discutir, debater, desenvolver diálogo, mas nunca confundir os papéis. Nós somos os resgatadores. Não importa a eloquência do outro, não importa o nível de conhecimento do outro, nós somos os resgatadores. Não importa o quanto inferior intelectualmente e socialmente nós nos sintamos, nós somos os resgatadores. Esse é o ponto. Então você pode fazer tudo isso sem apresentar o Evangelho de Cristo. Você pode exibir o seu conhecimento, exibir o seu ego, exibir a sua eloquência, sem apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto o outro, em uma conversa simples, cotidiana, quem sabe até tomando café, quem sabe até tomando um açaí, quem sabe até comendo lanche, você pode apresentar realmente o Evangelho do Senhor. A Bíblia usa o termo ethos, para se referir ao que estamos chamando de cultura, né? A Bíblia, esse termo é traduzido como costume, como hábito, como um padrão de comportamento que é passado por tradições. Um exemplo prático disso pode ser observado em muitas igrejas que tentam estabelecer uma cultura usando termos correspondentes. Por exemplo, quem nunca conheceu os usos e costumes de uma igreja? Essa é a nossa regra de usos e costumes. As igrejas não adotavam muito isso? Não tinham muito isso? Esses são os usos e costumes da igreja. O que é que ela está tentando fazer? Ela está tentando estabelecer uma cultura, um costume, um hábito. É cultura da igreja, é a forma de se portar dessa igreja. O grande lance aqui encaixa no nosso devocional de hoje pela manhã. O grande lance é que muitos querem saber os porquês das coisas em poucas palavras, em breves conversas. Então, entender, eu não estou dizendo que isso daqui é certo não, certo? Um livro de regras de uso e costumes. Eu acho isso uma besteira mesmo. Eu acho isso uma... Não é aquele negócio que você bota debaixo do braço assim para andar? Muleta. Eu acho uma muleta isso. Porque isso é só para mascarar a infantilidade, a falta de maturidade, a falta de crescimento espiritual. Porque se eu cresço espiritualmente, eu tenho um bom senso. A minha moralidade é equilibrada pela ética bíblica. Eu tenho uma boa prática, porque a minha vida é temperada pelo Evangelho. Mas aí a própria igreja cria instrumentos para mascarar a falta de crescimento e a deficiência quanto ao conhecimento do Evangelho. Então, eu acho isso assim muito... Eu acho a ideia é boa, mas nem toda ideia boa é bom. Acaba trazendo mais corrupções do que ajuda. Dá aparência, mas não trata o coração. Então, fazendo isso, elas criam uma cultura. Então, a cultura, meus irmãos, muitas vezes, por que nós pensamos assim? Por que nós fazemos assim? É que nem a pessoa chega para você e diz assim, pastor, lá na igreja, por que não bate palmas? Por que não usa bateria? Para essas pessoas, a resposta é muito simples. A resposta pode ser, não, porque a percussão faz com que a mulher se mova e comece a mexer, e vai se rebolando, e dá o tom para ela se mexer diferente. Não, porque palma é mundana. Eu nem sei qual a desculpa que o pessoal usa para isso. Mas pode dizer um bocado de coisa, né? É a percussão na mão. Isso é só um subterfúgio para esconder o que está no coração. Porque o processo de reflexão natural é de que toda igreja que bate palma e toda igreja que usa percussão é inferior à sua. Essa é a reflexão mais natural, é ou não é? É óbvio que essa é a reflexão mais natural, né? Então, a resposta não seria tão simples para alguns. Porque o porquê não bate palma poderia ser por causa da solenidade. Por que não tem percussão? Porque o ambiente não permite. Porque a estrutura não permite. Porque não tem pessoas para tocar. Porque talvez tira muita a característica da solenidade, da tradição de igrejas históricas que tinham um piano ao invés de uma percussão.
Mas isso não quer dizer que se usar ou não usar, se fizer ou não fizer, vai ser negativo ou vai ser positivo. O problema é porque nós nos acostumamos a responder com poucas palavras, brevemente, questões que exigem de nós discernimento, amadurecimento, construção. Então nós estamos falando de cultura aqui, certo? A evangelização, ela acaba... Então, só pontuando aqui, nós estamos falando de cultura. Cultura é aquilo que molda a nossa identidade sem nós percebermos explicitamente. Nós fazemos coisas por causa de uma cultura, porque isso é cultural a nós. Isso foi colocado pela sociedade, pelo meio que nós vivemos, e nós simplesmente fazemos. Nunca foi nos perguntado o porquê e nunca foi nos dito o porquê. Nós simplesmente fomos levados por aquilo para fazer. Quando uma igreja tem uma cultura de evangelização, nós simplesmente nos adaptamos a isso, nós simplesmente fazemos, porque nós somos contagiados por isso, nós somos envolvidos nisso. O meio que nós fomos colocados nos leva a fazer isso quase que inatamente. Nós simplesmente fazemos por estarmos no meio. A evangelização é desconfortante e intimidadora, e o fato é que nós não gostamos disso. Nós não gostamos, sei lá, de nos vermos em momentos constrangedores. Nós não suportamos passar vergonha, nós não suportamos ser constrangidos por causa de algum tipo de negativa. Então, a evangelização, ela é sim desconfortante e intimidadora. A rejeição a qualquer um tipo de desconforto é algo fortemente desprezado por nós, rejeitado por nós. E essa é uma grande barreira. A evangelização, cita aqui Stiles Chesterton, a evangelização não foi julgada e condenada, disse ele. Foi considerada difícil e abandonada sem ser experimentada. Então, muitos hoje que não evangelizam nunca fizeram. Não sabem nem como fazer. Nunca tiveram nem iniciativa. E quando tentaram, simplesmente para suavizar suas consciências, não passaram das primeiras tentativas. Por perceber a evangelização quase como uma fobia, né? E é isso que é mesmo, deveríamos considerar com maior profundidade o trabalho em grupo, já que não há opção de cristãos não evangelizarem. Então, o ponto aqui é não considerar a evangelização como algo especialmente individual, mas potencializar essa prática evangelística de uma vida missionária como um grupo, como todo, em que nós usamos os dons uns dos outros, o tempo de caminhada uns dos outros, o amadurecimento uns dos outros, e nós ajudamos mutuamente a fazer frentes, a criar momentos, a desenvolver oportunidades que potencialize aquilo que é requerido de nós, porque não existe a opção de um cristão não discipular e não evangelizar, não existe essa opção. Isso é uma exigência àqueles que nasceram de novo. A ideia é que todos unam forças com uma mente objetiva em comum. A ideia é que nós precisamos fazer isso. O ponto é como fazemos. Mas nós precisamos fazer isso. Vamos desenvolver aqui ideias, oportunidades. Movimentos grandiosos podem até acontecer. Eventos, conferências, campanhas, chás, escola bíblica de férias, esses movimentos grandes que existem, maior organização, maior desprendimento, maior investimento, isso pode acontecer, mas essa é uma das formas, não é a forma. Então, esses momentos não podem ser para nós um recurso de desculpa. Olha, nós evangelizamos esse ano. Olha, nós nos empenhamos muito para fazer a obra do Senhor esse ano. Acaba sendo um subterfúgio para a nossa negligência. Acaba sendo uma desculpa para a nossa negligência, para nós tranquilizarmos a consciência. Mas entenda, essas coisas só serão bem-sucedidas se tiver todo um trabalho nos bastidores, silenciosamente acontecendo, no anonimato. Os convites serão oferecidos e serão recebidos de uma forma diferente. Não vai ser de uma hora para outra que você vai chamar o filho de alguém para uma escola bíblica de férias.
O seu filho já desenvolveu relacionamento, você já desenvolveu relacionamento com os pais dessa criança, então acontece de forma diferente. Essa criança já viu como o seu filho se porta, como o seu filho é obediente, como ele é educado, qual é a moralidade do seu filho. Os pais já veem isso, e os pais, eu quero que meu filho seja assim. Por que o dele consegue? Por que o dele é e o meu não? Né? Entenda. Quando a igreja não tem uma cultura de discipulado e evangelização, eventos assim servem apenas de placebo, né? Traz um tipo de paz à consciência, mas não serve de nada. Não atinge o efeito. Parece ser a resposta, mas não surte o efeito esperado. Tranquiliza a nossa consciência, mas não nos muda. Então, por exemplo, nós podemos fazer 2 eventos por ano, mas vai ser evento. Não vai fazer parte da nossa cultura, não vai fazer parte da nossa identidade, não vai fazer parte da personalidade da igreja. Vai exigir de nós um esforço absurdo, recursos financeiros absurdos, e o resultado vai ser só consumista e egoísta. Simplesmente. O quanto estamos desperdiçando? E aí, esse é o ponto dele, né? Como nós estamos investindo recursos sem considerar os resultados. Podemos fazer muito e muita coisa, mesmo com um profundo desejo evangelístico, mas sem realmente evangelizar. Por outro lado, diariamente fazemos muito, inclusive não evangelizar. Nós temos todas as oportunidades oferecidas por Deus para evangelizar todos os dias, sem precisar de grandes eventos, sem precisar de muitos recursos, sem precisar de muitas motivações ou desprendimentos. Porque todos os dias nós deparamos com pessoas que precisam ser resgatadas. Imagine se um pequeno percentual das pessoas que você se encontra todos os dias viessem à nossa igreja. Imagine se pequeno percentual, das pessoas que cada um de vocês se deparam todos os dias, se relacionam todos os dias, visitasse a nossa igreja. Pequeno mesmo. Não haveria espaço para essas pessoas na nossa igreja. No entanto, esse pensamento parece utópico, parece assim absurdo. Mas por que parece? Porque nós somos escravos do ativismo e consumismo, meus irmãos. Algo que, eu estou falando aqui de características naturais, tanto da igreja primitiva, quanto dos movimentos missionários, das épocas missionárias que avançaram os continentes com a pregação do Evangelho. Eu estou falando de algo que deveria ser natural para os cristãos, para nós. O espanto está justamente em como pensamos a vida que temos e qual é o seu propósito. No final das contas, é isso que nós vamos perceber mesmo. Nós podemos fazer essa reflexão, esse diagnóstico, de forma intencional a combatê-lo, ou como uma ponderação insensível e egoísta. Cada um tem a sua vida. Cada um tem as suas responsabilidades e cada um faz o que pode. Nós podemos. Ou nós podemos ver o quanto realmente a inanição denuncia uma deficiência. Tanto dos talentos e dons que Deus dedicou a você, quanto à vida da igreja corporativamente. Nós podemos fazer essa reflexão e não é difícil. O que é mais impactante é que eu percebo o quanto essa reflexão tão clara, tão evidente, e ao mesmo tempo tão perdida, o quanto nós temos sido egoístas. E essa percepção, ao mesmo tempo, carrega consigo um profundo temor por afrontar a Deus, afrontar ao Senhor mesmo. É preciso absorver algo. O maior número de pessoas que buscam a igreja o fazem justamente através da influência por meio do relacionamento. Não é porque nós saímos para evangelizar, não é porque nós estamos num programa de rádio, não é porque nós botamos uma publicação promovida na internet, não. Estatisticamente, através de pesquisas, isso é comprovado. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que vêm à igreja
no mundo todo que visitam as igrejas locais é por causa da influência de relacionamentos. Esse fato deixa gritante duas verdades. Primeiro, a quantidade de recursos investidos em grandes movimentos evangelísticos é absurdamente desproporcional ao resultado esperado. Por exemplo, nós já fizemos quanto escolas bíblicas de férias aqui? Cadê essas crianças aqui? Cadê os seus pais aqui? Nós fizemos quantos chás para as mulheres? Cadê as mulheres vindo? Nós podemos fazer bem mais, podemos trazer aqui as personalidades. Essas pessoas, elas serão consumidoras, porque nós estamos usando atrativos consumistas. Nós estamos usando popularidade, nós estamos usando alimento, nós estamos usando um ambiente. Então, se nós estamos usando isso, elas receberão como de fato são, consumismo por consumismo. Se nós estamos usando esses recursos, é assim que elas receberão. E aí o resultado vai ser cansaço, fadiga, menos recurso financeiro na conta da igreja e o resultado para a eternidade nenhum. Né? Então, quando nós, e eu não estou dizendo que isso não é positivo, mas isso tem que ser algo, esses eventos, esses movimentos, tem que ser algo colocado como parte de uma cultura e não como a nossa porção missionária, a nossa porção evangelística, né? Nada substitui a necessidade da pessoalidade de relacionamentos necessária para a proclamação do evangelho. No fim, sempre há tentativa de conforto na evangelização. Sempre. É muito mais... O que é mais fácil? Você evangelizar alguém pessoalmente numa lanchonete, numa praia, num shopping, num cafezinho, ou é mais fácil você evangelizar de púlpito as pessoas que estão dentro da igreja? A segunda opção é mais fácil, né? Elas já estão aqui. É impessoal. Você fala genericamente. Você fala para a multidão. Então, de alguma forma, nós buscamos artifícios para tirar o desconforto da evangelização. Então, nós estamos trabalhando contra aquilo que nós deveríamos, na verdade, mortificar, matar. Nós estamos trabalhando para o nosso ego. Nós estamos colocando um domo de proteção contra o nosso ego, o nosso consumismo, o nosso ativismo. Nós estamos fazendo isso. A evangelização é pessoal. O discipulado é pessoal, é individual, e o ponto aqui é perceber que essa individualidade do trabalho missionário, ela pode ser potencializada quando todos têm a mesma mentalidade e quem sabe até empoderado aí pelo ajuntamento de dons. Nós vamos ver isso mais na frente. Entenda, não existe aqui a intenção alguma, por exemplo, de desprezar programas de TV, né? São muito recurso. É muito importante ter canais no YouTube, né? Pessoas que têm maior notoriedade na internet, na sociedade, que pregam o evangelho, que exaltam o nome de Cristo. Isso é importante, porque dá voz aos evangélicos, dá voz à Bíblia. É a voz do Senhor sendo proclamada. Isso é muito, muito importante. Agora, o resultado é muito desproporcional. A igreja tem que fazer aquilo que cabe a ela. Deus colocou cada um nas suas funções específicas. A igreja local tem que fazer aquilo que cabe a ela. E o que cabe a ela é ganhar a sua comunidade, a sua cidade, a sua zona de esfera para Cristo. E trabalhar para que outros locais sejam alcançados por atividades, por movimentos missionários. Algo que esses programas fazem muito bem, né? Essa presença na internet, na televisão faz muito bem, os que são sadios, que são pouquíssimos, né? Mas o que faz muito bem é justamente da notoriedade. Mostrar que a fé cristã é uma fé que discerne, não é emocional, né? Porque nós vemos também muitos movimentos errados aí. Deixa eu só ler aqui uma citação dele que eu trouxe. Ele disse assim, falando sobre isso, né? Contudo, parece que temos uma fome insaciável de programas evangelísticos. Ele está falando daqueles programas de multidão, né? Por quê?
porque são como o açúcar, delicioso e até viciante. Entretanto, elimina o desejo por alimentos mais saudáveis, apesar de fornecer um pico imediato de energia, com o passar do tempo torna as pessoas mais flácidas. Olha aí. E o consumo constante é mortal. Achei interessante, por isso que eu trouxe todo. Você está flácido? Eu vou continuar aqui. A dieta estrita de programas evangelísticos produz uma evangelização desnutrida. Do mesmo modo que a ingestão de açúcar pode nos dar a sensação de estarmos alimentados quando não estamos. Os programas podem nos dar a sensação de termos evangelizado quando na verdade não o fizemos. Assim deveríamos nutrir uma desconfiança saudável, porque tem o seu lugar, em relação a esses programas. Devemos usá-los de forma estratégica, mas com moderação, lembrando-nos de que Deus não enviou um evento, e sim o seu Filho. Então nós precisamos apresentá-lo. Apenas pense na diferença do custo entre uma xícara de café e um programa de TV. Ou pense no efeito: mães levam mais pessoas a Jesus do que programas especiais. Então, olha, a gente tem que olhar para os resultados. Não para os impactos, mas para os resultados. Achei legal essa citação dele. Quanto é uma xícara de café? Considera do aeroporto, que é absurdamente caro, né? Mas mesmo assim, quanto custa uma conferência? Quanto custa um evento grande em qualquer igreja, né? O que é uma cultura de evangelização? A cultura, sem dúvida, diz respeito a ideias compartilhadas, linguagem compartilhada e um entendimento comum de como agir. Não raro, a cultura é invisível, em especial para seus participantes. De modo similar, a cultura da evangelização em igrejas ou comunidades tem em comum conceitos bíblicos, linguagem bíblica e ações compartilhadas de fundamento bíblico. Essa cultura também muitas vezes é invisível para quem faz parte dela. Então, a cultura é aquilo que é percebido e que conduz o nosso comportamento sem nós vermos. Simplesmente acontece. O interessante é que cultura é um daqueles termos que não precisam ser explicados. São entendidos intuitivamente, embora tenhamos dificuldade de defini-lo. Existem termos, conceitos, que às vezes nós não conseguimos definir, mas nós sabemos o que é. Quantas vezes você já se deparou com isso? Pai, eu não sei dizer o que é, mas eu entendo. Pode continuar a história, eu entendo. Né? Você sabe o que é, mas você não consegue definir. Né? Nisso reside a dificuldade sobre ensinar uma cultura. Esse é um dos pontos que eu falei no devocional, que tem conceitos, ideias, significados que não são ensinados, são absorvidos, eles nos tomam, eles nos abraçam. Quando você entende que você precisa ler um livro para aprender, entenda, você não vai aprender dentro do livro porque o seu coração ele é maior do que um livro. Para que todos os compartimentos do seu coração sejam tomados e para que a atmosfera da sua vida seja formada. Então, cultura nem se impõe, nem se ensina como se ensina matemática, história, geografia, química, física. Não é assim. Porque isso envolve a nossa alma, envolve o nosso ser, envolve o nosso coração, a nossa mente. Uma cultura, ela é absorvida, é fomentada, não simplesmente ensinada. É uma complexidade de disposições, ações, características, disposições intuitivas que são vivenciadas naturalmente. Então, como é que a gente ensina isso? Como você ensina? Tem coisas, já me deparei com situações que, por exemplo, eu fiz várias exortações para alguém, para um irmão, uma irmã, várias exortações de um tipo, mas a sua mente nunca mudou. O seu coração nunca mudou. Porque havia uma demora em alcançar, havia uma demora de ser absorvido com aquilo. E o tempo acabou se tornando o ingrediente necessário. Mas qual é o ponto? Qual é o grande ponto aqui?
Porque você pode usar isso como desculpa também. Você pode dizer assim, não, pastor, mas o tempo é necessário. Mas o ponto é o seguinte, será que é necessário tanto tempo quanto o nosso conforto exige? Essa é a grande questão. Porque entenda, você é hábil em buscar conforto para si. Entenda isso. Você é hábil e não é natural que você seja tão habilidoso assim. Por que você é? Por quê? Eu vou dar 3 pistas para você. O mundo, a carne e o diabo. 3. Você tem que suspeitar de si. Então, o autor, ele ofereceu 10 anseios dele para que uma igreja desenvolva, de como ele vê a igreja. Ele tem 10 anseios que ele espera acontecer na igreja quanto a uma cultura de evangelização. Então nós vamos ver os 10. Uma cultura motivada pelo amor por Jesus e por seu evangelho. Então vamos abrir os textos aí. 2 Coríntios 5, 14. Primeiro anseio do autor. E acaba aqui. Nós podemos aplicar para que sejam anseios bíblicos, né? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Alguém lê, por favor. O anseio por uma cultura motivada pelo amor por Jesus e por seu evangelho. O amor de Cristo nos constrói, usando uma vida. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A evangelização pode ser um trabalho forçado ou uma reação ao amor a Cristo. Então, no começo, pode iniciar como um trabalho forçado. Mas enquanto estiver assim, você tem que entender que você não deveria estar experimentando isso. Porque você tem que ser constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo, a obra de Cristo, tem que lhe constranger a algo. O mundo, a carne e o diabo sempre farão oposição ao evangelho, mas quando a cultura de evangelização está arraigada em um coração que ama a Cristo e ao seu evangelho, o labor ele torna amoroso. Ele se torna amoroso. Começa como um labor e depois se transforma em algo intrínseco a nós, que faz parte do que somos. O segundo anseio por uma cultura confiante no Evangelho. Romanos 1,16. Pois não. Então, me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e Deus de Deus também de Deus. O poder da evangelização está no Evangelho de Cristo Jesus e nada mais. Uma cultura que entende que não precisa fazer movimentos, não precisa fazer grandes eventos, uma cultura que entende que não precisa afagar o ego de ninguém, uma cultura que entenda, uma igreja que entenda que ela não precisa ser atrativa aos ímpios segundo aspectos mundanos, mas a sua atratividade é a fidelidade ao Evangelho. Não em técnicas ou personalidades. A quantidade não deve subjugar a qualidade ou a fidelidade. Seremos cobrados pela fidelidade, não importa o quanto o mundo tenha mudado. O Evangelho é imutável. Não importa quanto nós pensamos que as pessoas mudaram, que as pessoas não são mais conquistadas pela mensagem simples do Evangelho, que a mensagem do Evangelho não satisfaz mais. Então, tudo isso é iniciativas de Satanás para nos desviar do foco. Porque nós queremos representantes de Cristo, né? E não enviados de Satanás. Nós queremos ovelhas e não bodes. Terceiro, uma cultura que compreende o perigo do entretenimento. Olha que interessante, Ezequiel 33. Como os israelitas desprezaram tanto os profetas como aquilo que os profetas faziam.
Ezequiel 33, 30, versículo 30 ao 32. Alguém lê aí? Isso daqui é ele falar a respeito de zombaria. Os filhos de Deus, eles zombam de ti, né? Os filhos do teu povo, eles zombam de ti. Qual é a palavra que profere o Senhor? Eles vêm aqui, como um povo que chama Deus, e se assenta diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como com tantas canções de amor, que tem voz suave e tanto tempo, porque ouvem as tuas palavras, mas não as compreendem. Então, uma cultura, ele está fazendo a crítica aqui de um povo que não recebe a palavra com o peso como deveria receber, com a urgência como deveria receber. E o final disso foi a condenação do povo. Então, uma cultura que compreende o perigo do entretenimento, o perigo de buscar conforto no mundo que deve ser desconfortável para nós. A evangelização deve mostrar o zelo, o valor, o zelo e solenidade da igreja e da pregação. É a igreja, a comunhão da igreja, o zelo da igreja, o cuidado que a igreja fornece para famílias, para crianças, para casais, e a pregação do evangelho que deve ser o atrativo. Ensinar que o culto não é um momento motivacional, animador, de autoajuda. Isso também significa que a igreja não deve criar um ambiente atrativo com a finalidade de agradar o paladar dos ímpios. Isso quer dizer que a cultura da igreja precisa ter o objetivo de ganhar o coração para Cristo. Ela precisa compreender os perigos de atrair pessoas por meios humanos e não no poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos de uma cultura de evangelização que nunca faça sacrifícios à idolatria do entretenimento, mas que sirva o alimento rico encontrado no Evangelho. Então, existe um perigo muito grande de colocar o poder em nós, a ênfase em nós, na nossa eloquência, nas nossas técnicas e não na pregação do Evangelho. Segundo aos Coríntios 5,16. Uma cultura que enxerga as pessoas com clareza. Primeira parte aí, segundo aos Coríntios 5,16. Ok, que não conheçamos segundo a carne. Então, qual é o ponto aqui? Essa cultura ela precisa olhar para as pessoas à nossa volta, não as identificando por raça, sexo ou posição política, mas como nós éramos, carentes de resgate, carentes de salvação, carentes de vida. Então, nós temos que olhar muito além das ideologias, muito além da raça, muito além do sexo, muito além das posições sociais, muito além. Nós precisamos olhar como pessoas que precisam ser resgatadas. São pessoas com suas lutas diferentes, cada luta diferente da outra, com as suas dores particulares, com os seus medos, suas fobias, suas inseguranças, com seus relacionamentos. E nós precisamos olhar para essas pessoas como indivíduos com quem nós precisamos nos relacionar, cuidar e resgatar. Olhamos como obra de Deus conforme a sua imagem e semelhança, belas e valiosas. Olhamos para eles com os olhos de Cristo. Então nós precisamos olhar dessa forma, né? Então nós tiramos os preconceitos, nos despimos da nossa moralidade caída e lidamos com essas pessoas como quem se importa mesmo, ouvindo, tratando. Quinto, uma cultura que congrega. Aqui é o versículo 1, eu acho. Filipenses 1, 3 a 5.
Filipenses 1, 3 a 5. Ok. A igreja de Filipos tinha uma cultura de evangelização. Isso fica evidente na própria carta e nas menções que Paulo faz em outros momentos à igreja. E Paulo é grato por isso. Toda a igreja se movia na mesma direção, a evangelização. Não havia apenas um conceito ali sendo observado, havia um conceito sendo praticado. E isso é difícil de ser feito. Aquela igreja foi tomada por essa mentalidade evangelística e missional. Todos os cristãos são chamados a anunciar a fé como sinal de fidelidade, não de dom. Por que ele está falando isso? O autor está fazendo uma crítica àquelas pessoas que usam como desculpa o fato de não ter o dom de evangelismo. Eu não recebi o dom de evangelista, mas esse não é o ponto. O ponto é que a evangelização, o discipulado, é uma evidência da fidelidade da nossa vocação. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Então não é porque nós temos um dom, mas porque nós queremos ser fiéis. Uma cultura em que as pessoas, a sexto anseio, né? Por uma cultura em que as pessoas ensinem umas às outras. Olha que interessante. Vamos abrir aqui, ó, 1 de Pedro 3,15 e 2 Timóteo 1,13. Esse 1 de Pedro 3,15 é muito utilizado para falar em questões apologéticas, né, para a defesa da fé, mas esse texto ele é extremamente evangelístico mesmo. Claro que serve para a defesa da fé, mas ele é bem mais, ele aqui é a sabedoria da dor, é de como o evangelho traz paz em meio à perseguição. Pode ler todo a segunda parte só, tanto faz. Eu não gosto muito desse negócio de A, B, C, né? Estamos sempre preparados para responder a tudo aquilo que surgir razão da esperança com Deus. Ok. Por que nós não sucumbimos às perseguições, às dores? Por que nós não sucumbimos às desgraças que acontecem constantemente? Aos açoites constantes que levamos, por que não sucumbimos? As enfermidades, as necessidades, por que não sucumbimos? Estejam prontos para explicar isso. Estejam prontos. Esse é o grande ponto. Estejam preparados, dispostos para explicar isso. Porque muitos passam e não têm a resposta. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta. 2 Timóteo 1,13 diz o quê? Mantenha o padrão da visão falada, que diminui sem fé e sem amor pelo conhecimento de Deus. Olha aí, nós ouvimos e proclamamos. Nós recebemos e proclamamos, ensinando uns aos outros. Deve ser natural que estejamos prontos para explicar a razão da nossa esperança. Por isso, aprendemos e seguimos o que aprendemos. Em uma cultura de evangelização, os membros ensinam uns aos outros sobre o evangelho de Cristo, o conceito e a prática. Então, com muita facilidade, nós ensinamos o conceito. Na verdade, é mais confortável aprendermos e ensinarmos o conceito, porque a prática é o tempero do conceito, porque a prática é a provação de que o conceito realmente foi aprendido. E isso exige tempo e vida, exige relacionamento. É por isso que nós encontramos tantos senhores do ensino sem vida na igreja, sem vida dentro do lar, sem relacionamento. É por isso que nós encontramos. Então, essa é uma deficiência de muitas igrejas em exaltar o conhecimento e desprezar a vida, em exaltar a ortodoxia, o conhecimento da doutrina correta, e desprezar a ortopraxia, a vida, a experiência correta. Muitas igrejas erram nisso, e quando erram nisso, ela estabelece as suas prioridades, os seus tesouros, o seu coração, e fazendo isso, erra completamente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui,
né? As pessoas eram todas teólogas, todas, sabe assim? Existiam discussões para que eles ficavam cada um citando mais autores do que o outro. Teve até uma pessoa que, posteriormente, eu fiquei sabendo, e ela falou isso, que não ficou nessa igreja porque existiam teólogos demais e ela não conseguia nem conversar com os irmãos sobre a vida comum da fé. O que foi que eu fiz? Eu passei 1 ano sem citar nenhum teólogo aqui. Fazia as minhas pregações, quando precisar citar alguém uma vez disse, sem citar nenhum teólogo, sem citar nenhuma personalidade, sem citar nenhum autor de livro e minando as arrogâncias intelectuais daqueles que precisavam viver. Eu estou falando em um contexto em que havia uma extrema doença na igreja, mas um profundo intelecto, em que a prática não referendava o conhecimento. Então, isso tem que ser desprezado. Ou há harmonia, ou não há nada. 7. Deixa eu ver. Vamos nesse ponto aqui primeiro ainda, né? Esse ponto aqui da uma cultura em que uma pessoa ensina as outras. Vamos terminar esse ponto aqui. Eu coloco uma cena aqui que o autor ele exibiu lá no livro, eu achei fantástica. Uma cultura que modela a evangelização. Segundo, esse texto eu acho fenomenal e eu sigo ele à risca, esse texto aqui. 2 Timóteo 2:2. Fiéis e idôneos para instruir a outros. O que ele está dizendo assim, olha, o teu tempo é curto, não perde muito tempo com quem não quer nada não. O teu tempo é curto. Seja objetivo no sentido de escolher aqueles com quem você vai dedicar a sua vida, os seus dons, que você vai investir para o reino. O campo é grande, o campo é muito grande. Escolhe as pessoas que você sabe que vai frutificar. Aquelas pessoas que você sabe que vai render frutos. Não aquelas pessoas com que você que responde com zombaria, responde com desânimo, responde com falta de motivação. Entenda, nós estamos falando aqui existe uma teia de anseios para a criação de uma cultura, em que cada fase do nosso relacionamento e desenvolvimento nós olhamos para um aspecto diferente. Olha como isso é interessante aqui. O belo numa cultura de evangelização, se corretamente compreendida, é que os novos crentes têm o zelo e os contatos que muitas vezes faltam aos cristãos mais velhos. Não é assim? Assim como nós nos convertemos, nós ainda conhecemos muitos ímpios e nos relacionamos com muitos ímpios. Mas, quando nós já passamos muito tempo de convertido, o que é que nós perdemos? O contato com os ímpios. Não é? Nós só conhecemos crentes, nós só nos relacionamos com crentes. No entanto, os cristãos mais velhos têm a experiência e o conhecimento que falta aos cristãos mais novos. Então, qual é o ponto dele aqui? Em que isso precisa ser potencializado. Então, não é individual, mas o grupo. Imagine a cena que ele criou. Há um novo convertido, cujo círculo de relacionamento é de não cristãos, porque ele acabou de se converter, mas ele deseja pregar o evangelho a esses não cristãos com quem ele se relaciona. Mas o que é que acontece? Ele não tem nem tanta habilidade, nem tanto conhecimento para isso. Então, o que é que ele faz? Ele busca a ajuda de outros, agora um crente maduro, que tem conhecimento, mas não tem o círculo de relacionamento que ele não tem com não cristãos. Então, como eles podem ajudar um ao outro mutuamente? Então, ele citou o exemplo aqui de 3 pessoas, uma que era nova convertida e 2 que tinha a capacidade de comunicar o evangelho de forma muito clara e natural, e a outra que era muito conhecedora das Sagradas Escrituras. E elas formaram grupos de estudos para se encontrarem e prestarem contas semanalmente para ajudar aquela que era nova convertida a pregar o evangelho. Isso é pensar corporativamente. Isso é pensar como igreja.
Isso só acontece porque o objetivo da igreja foi capturado por cada membro e todos vivem em comum objetivo, observado pela igreja, fomentado pelo púlpito. Oitavo anseio, uma cultura que valoriza compartilhar a fé. Filipenses 2, 19 a 22. Filipenses 2, 19 a 22. Uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Espero, porém, que eu vejo uma grande conversa, mais breve possível, a fim que eu me sinta animado também, pelo conhecimento da vossa situação. Porque a igreja nos vossa entendimento, porque, sinceramente, eles gostam de Deus. Pois todos eles são que é seu próprio, não seja Cristo Jesus. E conhecei o seu caráter provável, porque enviou ao Evangelho justamente para conhecer ao Pai. Observe, passou o outro aqui sozinho. Observe, vamos no 8 aqui, certo? Observe como Paulo honra a Timóteo. Uma igreja com uma cultura de evangelização é formada por crentes que não pregam o evangelho e compartilham sua experiência de apresentar a Cristo para os outros como exibicionismo. Eles fazem por naturalidade. Seria a celebração de esforços evangelísticos. Eu achei isso fantástico. O que acontece é que muitos que às vezes compartilham o evangelho falam do seu compartilhamento, da sua experiência, como exibicionismo, com arrogância. Mas numa cultura de evangelização, isso é compartilhado para incentivar e, ao mesmo tempo, ajudar os outros em como compartilhar a fé com os demais. Eu achei esse ponto aqui fantástico, meus irmãos. E a gente está considerando muito em abordar esse ponto aqui. Como é que eles fazem isso lá? Qual é o ponto deles aqui? Num determinado momento do encontro deles, né, num dos encontros da igreja, ele lança a palavra para a congregação, para que a congregação compartilhe qual foi a sua experiência evangelística e discipuladora dessa semana. Quem você teve a oportunidade de pregar o evangelho? Como foi? Qual foram as dificuldades que você encontrou? Como você direcionou? Porque à medida que isso era colocado em público, outros eram não somente incentivados, mas também ajudados com as dificuldades que foram encontradas e como aquela pessoa se saiu daquela dificuldade. Então, estou pensando seriamente em colocar aqui isso. Domingo de manhã, depois do nosso devocional ou antes do nosso devocional, para que isso fomente em nós uma característica tanto de compartilhamento, uma característica animadora para incentivar aqueles que compartilham a fé. Então, vamos considerar isso, vamos orar por isso e talvez próximo domingo a gente já tenha os primeiros testemunhos aqui daqueles que passaram a semana toda orando a Deus e encontraram a oportunidade de compartilhar o evangelho, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança ou qualquer um. E aí aqui, de forma breve, nós compartilharemos e construiremos aqui a nossa teia de conhecimento sobre evangelismo. Ele colocou da seguinte forma sobre esse ponto 8. Não há nada mais desestimulante do que o sentimento de que a igreja está mais interessada em equipar o berçário do que compartilhar a fé. Às vezes nós ficamos tão preocupados em preparar a estrutura do que divulgar a fé. Ele coloca, almejo estar numa igreja em que os esforços por evangelizar sejam encorajados, mesmo que a iniciativa evangelística não consiga conduzir a conversa sobre o evangelho. É melhor que não tentar evangelizar. Então, a ideia não é preparar um momento em que pareça como o culto da vitória, sabe? Olha, eu fui bem sucedido, olha, eu consegui levar uma pessoa a Cristo, mas é motivar essa caminhada comum para que todos divulguem o evangelho e compartilhem das suas dificuldades
e também de como conseguiu a abertura ali quando Deus abriu o entendimento da determinada pessoa, certo? Então vamos considerar, trabalhe essa semana para isso. Próxima semana, se Deus quiser, depois do devocional ou antes do devocional, a gente vê como é que acontece. Os irmãos podem compartilhar aí, talvez até as suas lutas também de não ter conseguido, né? 9, está acabando aqui. Uma cultura que sabe afirmar e celebrar a nova vida. Então, Colossenses 1, 3 a 4 e 7. Alguém lê? Versículo 7. Uma cultura de evangelização celebra a nova vida em Cristo de forma correta, nem exaltando nem desprezando. A verdadeira conversão é a melhor coisa que pode acontecer a alguém. Isso precisa ser celebrado, mas a cautela é o tempero da confirmação para não haver exaltação. Achei interessante esse ponto. A verificação mais importante é tríplice. Um bom entendimento do evangelho, mas só isso não basta. Uma vida transformada em uma caminhada de longa duração com Cristo. Então, essa nova vida, ela precisa ser celebrada porque ela foi colocada no reino de Luís, no reino de Cristo Jesus. Então, deve haver essa recepção de celebração, mas sem exagero, porque ainda falta ser comprovada, ser temperada. Nós já estamos falando dessa recepção aqui, né, de pessoas. E uma cultura que realiza o ministério que parece arriscado e perigoso. Esse ponto é importante, meus irmãos, porque nós já ultrapassamos aqui o constrangimento, a humilhação. Nós já ultrapassamos e percebemos a necessidade de valorizar aqueles que se entregam mais do que nós. E talvez nos constranger a nos entregarmos também. Filipenses 1, 22, 1, 12 e 13. Observe como Paulo enxergou a vida cristã. Abre aí 2 Coríntios 10, 5. Alguém abre em Mateus 10, 39. Observe como Paulo enxergou a vida cristã. O mundo é desafiado e o mundo, né, ele não gosta desse desafio. O mundo é desafiado quanto à sua ética, quanto à sua moralidade, quanto às suas imposições. E ele responderá a nós através de perseguição e tentação. 2 Coríntios 10, 5 diz o quê? É assim que Paulo enxergou a vida. Tudo, a obediência e a dependência de Cristo. A profunda percepção de que agora a sua vida só encontra sentido se você perdê-la para Cristo. E isso muda tudo. Olha o Senhor Jesus orientando os discípulos, no versículo 39 de Mateus 10. Alguém lê aí. Então, esse é o ponto. Ó. Se você achar a sua vida longe de Cristo, você já perdeu. Agora, se você perder a sua vida para si mesmo e achá-la somente em Cristo, você ganhou. Aí realmente você vai achar. Nesse sentido, arriscar é não viver para proclamar a Cristo. Isso acontece quando começamos a perceber o quanto é sinônimo evangelização e renúncia. Todos devemos pensar em maneiras nas quais possamos assumir riscos em nossos contextos particulares. Algo engraçado acontece quando nos arriscamos, e é fantástico isso. Nos tornamos perigosos, isto é, no âmbito espiritual, para quem tem a mente voltada contra Deus. Os riscos
para e pelo o Evangelho geram frutos. Nós vemos isso, Paulo mandando saudações de toda a guarda pretoriana que foi ganhada, conquistada, resgatada por causa do testemunho dele. No final, não era Paulo acorrentado nos guardas, mas eram os guardas acorrentados em Paulo. E eram 10, mas aí, por vocês que achavam que ia terminar, tem 15, na verdade. Estou brincando, só tem 11. Então ele diz assim, eu coloco mais um, porque essa é a base de todos. É o ponto dele lá. Essa é a base de toda cultura, de toda percepção, de todos os 10. Qual é? Uma cultura que entende que a igreja é a melhor e o mais comprovado método de evangelização. É a igreja. Então, o centro é a igreja. A igreja deve ser guardada e a igreja deve ser pregada ali no sentido de mostrar que é o habitat natural daqueles que têm uma mente diferente. Esse anseio é o fundamento importante para todos os outros 10. Não há cultura de evangelização sem entender profundamente o valor e o papel da igreja nisso tudo. Cada irmão unido à igreja em culto deve se tornar a expressão visível do evangelho de Cristo. E todos que são evangelizados precisam saber experimentar isso. O amor visto na comunhão dos irmãos deve ser um imã para aqueles que se achegam à igreja, de tal forma que todo entretenimento perderá seu peso e atratividade, quando vem a forma como nós vivemos, a comunhão que nós temos, o cuidado que nós temos uns aos outros. A igreja foi tão depreciada há um pouco tempo, e isso está mudando há pouco tempo para cá, mas há um tempo atrás a igreja foi tão depreciada que as pessoas antes diziam assim, eu não venho falar para você, eu não venho pregar a igreja, eu não venho pregar a religião, eu venho falar de Cristo. E as pessoas menosprezavam e pensavam que estavam pregando o evangelho se estavam desprezando a noiva na qual aquela pessoa, quando convertida, iria ser participante, seria ser parte integrante. Então as pessoas desprezavam muito a igreja na pregação do evangelho. Quando isso acontece, os próprios irmãos da igreja, aqueles que compartilham a fé e arriscam a reputação para isso, eles sim são os verdadeiros heróis. Nós entendemos que os heróis da história cristã não são aqueles que têm mais notoriedade, mas são aqueles que sustentam e mantêm a integridade da igreja, aqueles que são fiéis. Todos unidos na santa batalha da evangelização, uma igreja saudável vive uma cultura de evangelização. Próxima aula, se Deus permitir, é a convicção número 9, conectando a igreja a uma cultura de evangelização. Perguntas, irmãos? Perguntas, considerações? Então vamos orar para nós terminarmos. Senhor, Deus nosso, Pai nosso, nós rogamos, ó Deus, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Pai. Que nós possamos ansiar profundamente e proclamar o quanto nós desejamos o Teu reino. Que Ele venha, Deus, que Ele nos tome, ó Pai. Que o Senhor Jesus Cristo consuma a Sua maravilhosa obra. Ajuda-nos, ó Senhor Santíssimo, para que essa seja uma realidade muito penetrante no nosso coração e que essas convicções que aqui estudamos realmente tome a nossa mente e conduza o nosso coração. Que nós possamos fazer parte de uma igreja e formar uma igreja que renuncia os seus próprios interesses para salvar os perdidos, uma igreja missionária, uma igreja que entende o valor do discipulado, da evangelização. Molda isso em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.